Neemias capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes, nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Perez. E Maséias, filho de Baruque, filho de Conozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Perez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Misulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maséias, filho de Tiel, filho de Jesaías. E, depois dele, Gabai e Shalai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Uquias, filho de Misulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeruão, filho de Pelalias, filho de Azi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mer. E os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles Abdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, e Beaquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E, quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arbe nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Mulada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeque e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, e Aia, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim,
em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lodi e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Neemias capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Sicanias, Helm, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Beaquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E, nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada, e Jonã, e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra a guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Tamon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Esmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas, e o muro. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo a mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E, após eles, e Osaias, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, e adiante deles. Indo assim para a porta da fonte defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu, após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga.
E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe e a torre de Ananel e a torre de Meá até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas. Como também Maséias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram, no mesmo dia, grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também, no mesmo dia, se nomearam homens que sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque, já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvores, e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo-lhes esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores, e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque, no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E, ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas do manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então, todo Judá trouxe os dízimos do grão, e do mosto, e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendia mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado?
Porventura, não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel. E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim, os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para as ofertas da lei em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Salmos capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de cânticos. Então, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas ficarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.